Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos falar agora sobre Marcos. Marcos, aquele que leva o nome do Evangelho, que leva o nome de Marcos. É esse mesmo que nós vamos falar. Então, meus irmãos, João Marcos foi um jovem discípulo de Jesus. Alguns vão dizer que ele foi, mas outros dizem que não. Provavelmente foi aquele dos 70. A ele é acreditada a autoria do segundo evangelho. Essa obra é anônima, pois seu autor jamais se identifica durante o texto. Então nós não sabemos exatamente, os estudiosos não sabem exatamente se foi ele mesmo, já que não vê nenhuma evidência que foi o seu nome. Porém, ele é mencionado pela primeira vez de Atos dos Apóstolos, não aparecendo pelo nome em qualquer dos evangelhos. Então nós não vamos ver o nome dele nos evangelhos. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que até que uma tradição antiga, não havendo razão para desafiar a antiga tradição sobre a sua autoria. Então uma tradição antiga afirma que ele realmente foi o autor do evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Marcos. Então nós vamos ver aqui que ele, no caso aqui Marcos, leva o seu evangelho e nós vamos... Por que ele escreve? Alguns vão dizer que ele foi discípulo de Jesus, foi seguidor, mas outros também dizem que não. Então não tem como afirmar, já que nós vemos aqui que ele não tem exatamente o seu nome. Mas uma coisa é certa, irmãos, existe o seu nome lá. Esse Marcos aqui é o mesmo Marcos que era parente de Barnabé, juntamente com Paulo ali. Paulo e Barnabé andavam juntos. E que quando ele saiu na viagem com Barnabé, que teve aquele problema que ele quis voltar, Barnabé teve um problema com o apóstolo Paulo ali naquele momento, e nós vemos que ele quis voltar, e ele voltou mesmo, ele acabou voltando para Panfilha, então teve um problema muito grande com o apóstolo Paulo. Outros também vão dizer que esse Marcos aqui é aquele jovem que quando Jesus estava sendo levado para ser sacrificado, ficou sem as roupas, Nós vemos lá um jovem que ficou sem as roupas. Alguns vão dizer que tinha até uns 20 anos naquela época. Dizem que é o Marcos, dizem. Mas esse Marcos aqui do Evangelho é esse mesmo Marcos que nós vemos quando o apóstolo Paulo e Barnabé tiveram uma desavença. Aí Silas ficou com Paulo e Marcos ficou com Barnabé. Mas depois, claro que acontece, o mundo dá, como diz o outro, o mundo dá voltas. Nós vemos aqui que Marcos, o apóstolo Paulo, diz lá no Evangelho de Timóteo, na carta a Timóteo, que Marcos era muito precioso para ele, era precioso, era bom, Chama Marcos para mim, que ele é útil para mim no ministério. Então nós vemos aqui que, claro, o apóstolo Paulo ficou indignado porque não queria levar mais Marcos nas viagens, já que Marcos o tinha deixado, usar a linguagem, deixado eles na mão. Então esse Marcos aqui, que leva o seu nome como no Evangelho com o seu nome, nós vemos que é ele mesmo, ele que participa de Atos dos Apóstolos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.